Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Olá, senhoras e senhores, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Domingo da Seichonoye. É uma alegria muito grande estar com vocês para estudarmos um pouquinho mais sobre o ensinamento maravilhoso da Seichonoye. É uma honra para mim, pelo fato de vocês estarem permitindo que nós possamos adentrar os seus lares com esse ensinamento maravilhoso, que hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o karma, né? O que é o karma? Para muitas pessoas, às vezes a gente brinca, né? No dia a dia, a pessoa fala, essa aqui é o meu karma, referindo-se a uma pessoa como se fosse, assim, muitas vezes em tom de brincadeira, né? Mas aquela pessoa que é chata, digamos assim, né? Ou seja, uma visão um pouco negativa. Mas hoje nós vamos estudar mais detalhadamente sobre o que é o karma. E o tema que nós iremos estudar no dia de hoje é o karma que cada ser humano carrega. O karma que cada ser humano carrega. Todos nós temos karmas, né? Nós vamos estudar como são formados os karmas, o que são os karmas de fato, né? E para isso nós vamos utilizar como livro-texto este livro maravilhoso, A Potencialidade Latente do Ser Humano, de autoria do professor Yoshihiko Iwasaka. É um livro realmente maravilhoso e eu recomendo a todos que ainda não possuem este livro, né, que possam adquirir aí nos nossos locais onde fazemos reuniões e também na livraria virtual, cujo o endereço é livraria.sni.org.br. Quando nós falamos de karma, na Seichonoye, nós automaticamente estamos falando um pouquinho sobre o nosso destino. E para começar o nosso estudo no dia de hoje, nós vamos ler um pouquinho, começando na página 112 deste livro, falando sobre o karma, né?
Vamos supor que alguém, por algum motivo, sinta ódio contra uma pessoa e pense: tomara que ela fique doente e morra. No motivo de desarmonia, né, a pessoa pensa isso de outra: tomara que ela adoeça e morra. No momento em que ela pensa assim, nasce na sua mente a ideia de doença. Na verdade, o que é um karma? É um acúmulo de pensamentos, né? Então, este karma no budismo chama-se karma mental, porque se originou na mente. Pode ser que, naquele momento, a pessoa não manifeste em seu corpo por ele estar em excelentes condições de saúde. Então, mesmo a pessoa pensando uma coisa negativa, desejando mal para outra, pela lei de ação e reação, pode ser que naquele momento não aconteça nada com ela, né? Mas quando surgirem em seu corpo certas condições, tais como esgotamento físico ou a friagem decorrente de uma chuva, ela poderá ficar realmente doente, pois o karma mental, videotape mental, encontrará condições favoráveis para que sua manifestação ou projeção se manifeste. Então, o que na verdade são os karmas? Eles são um acúmulo de pensamentos, de experiências que nós já vivemos nesta e em vidas passadas também. Então, o karma, se a gente for pensar, se é um acúmulo de experiências, podem ser coisas positivas e também negativas. Então, por isso que eu brinquei com vocês no início, falando sobre as pessoas falam: esse aqui é meu karma, né? Referindo-se a uma brincadeira ou uma pessoa que às vezes é chata, que fica pegando no seu pé, sempre com o pensamento, com a ideia de que seja uma coisa negativa. Mas o karma, ele também pode ser positivo, né? Na página 109, o professor Yoshihiko Iwasaka diz assim: cada ser humano carrega diversos karmas. O karma é a carga de todos os nossos atos e atos do passado. Esses atos, embora não sejam visíveis aos olhos carnais, estão gravados no mundo mental como se fosse uma cena gravada num filme. Se nós fazermos uma analogia com o computador, é aquelas informações que vão ficar guardadas no computador. E os karmas do passado poderão se reproduzir na nossa vida dessa forma como se reproduzem cenas do filme quando este é projetado na tela. Então, o que são os karmas na realidade? São todas as experiências de pensamentos, atos que você viveu nessa ou em vidas passadas, né? Porque nós nascemos nesse mundo várias e várias vezes, por várias encarnações. Então, esses karmas nós carregamos de vidas passadas, né? Então, por isso que se diz na Seichonoye que o karma é um dos componentes do nosso destino, né? Quais são os outros componentes que definem o nosso destino? A Seichonoye nos ensina, em geral, que o ser humano, quando nasce, aproximadamente 1/3 de seu destino já é traçado. Contudo, não foi Deus que o definiu. Então, quem é que define o nosso destino? A Seichonoye nos diz que nós próprios é que traçamos o nosso destino. Mesmo que aquela parte do destino já esteja traçada, foi a pessoa que acumulou determinado tipo de karma em vidas passadas e fez com que definisse a sorte.
nós nascemos neste mundo com inúmeras vezes e os karmas acumulados em vidas passadas definem uma parte do nosso destino da encarnação atual. Então nós podemos entender que essa parte do karma é algo que já está definido, já está pré-determinado, porque é aquilo que nós já trazemos de vidas passadas. Então, essa parte, ela com certeza irá acontecer. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente como é que se manifestam os karmas, né? A outra parte que define o nosso destino é a influência dos seres elevados no mundo espiritual. E a outra parte é o livre-arbítrio, né? Ou esforço próprio, que nós consideramos como a mente do presente. A mente que, na verdade, está pensando nesse momento, está definindo os nossos karmas futuros. Então, se o karma é o acúmulo de pensamentos e experiências que eu já vivi, o que eu estou pensando agora está criando os meus karmas para o futuro, né? Então, é mais ou menos desta forma que funciona. Então, a ação do plano espiritual, que normalmente são espíritos elevados e que incluem inclusive os nossos antepassados, e é por este motivo que nós fazemos constantemente oração com bastante gratidão aos nossos antepassados. Este é o motivo pelo qual nós dedicamos a oração em gratidão, para que nós possamos, através dessas orações, manifestar a nossa gratidão para que eles possam evoluir cada vez mais no plano espiritual. E a outra parte, como eu falei, é esse esforço próprio, a mente do presente, aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou fazendo, neste momento estão definindo o meu destino. Agora vamos para a página 109, onde nós vamos encontrar o que é o karma de fato, né? Como que ele se forma? Cada ser humano carrega diversos karmas. O karma é a carga de todos os nossos atos do passado. Esses karmas, embora não sejam visíveis aos olhos carnais, estão gravados no mundo mental como se fossem cenas gravadas num filme. E os karmas do passado poderão se reproduzir na nossa vida da mesma forma como se reproduzem as cenas do filme quando este é projetado na tela. Então, nós podemos entender aí que essa parte que são as experiências que nós já vivemos, é como se fosse a gravação de um filme e que poderá se projetar. Mas aí vocês podem estar pensando assim, poxa, mas então o meu destino já vem traçado? Ele já vem com uma tendência de acontecimento que é a parte dos karmas. Mas, mesmo os karmas, nós podemos muitas vezes impedir a sua manifestação, que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Na página 110 diz assim: vamos supor que alguém, por algum motivo, sinta ódio contra uma pessoa e pense, tomara que ela fique doente e morra. No momento em que ele pensa assim, nasce na sua mente a ideia de doença. Quem está pensando, né? Nasce a ideia de doença. Este karma no budismo chama-se karma mental, porque se originou na mente. Pode ser que naquele momento a doença não se manifeste em seu corpo por ele estar em excelentes condições de saúde, mas quando surgirem no seu corpo certas condições tais como o esgotamento físico ou a friagem decorrente da chuva, ele poderá ficar realmente doente, pois o karma mental, videotape mental, encontrará
condições favoráveis para a sua manifestação ou projeção. Então, não sei se deu para entender. O karma é uma gravação que fica gravado na sua mente. E tudo que você pensa, as leis mentais, né? Na verdade, você pensa e mais para frente vai acontecer. Então, quando a pessoa deseja a doença do outro, mas na verdade fica gravado na mente dela um karma a respeito da doença. E pode ser que aquela doença ela não se manifeste de imediato, porém, ela criou uma ideia de doença que mais para frente poderá se manifestar quando houver condições. Quando o corpo dela estiver um pouco debilitado ou algo desse tipo, a doença poderá manifestar em seu próprio corpo carnal, né? Então, é dessa forma que o karma se manifesta. Por exemplo, uma mãe fala para uma criancinha, por exemplo, filho, não saia de casa quando estiver frio sem o seu agasalho, porque se você pegar uma friagem, você vai ficar doente, né? Aí a criança sai, ela não estava lembrando mais daquele fato, mas quando de repente a criança percebe que ela começou a sentir frio e ela lembra que a mãe falou aquilo para ela, essa ideia que ficou gravada na mente dela e da mãe também vai se manifestar muitas vezes no corpo do filho e ele vai acabar ficando gripado ou alguma coisa desse tipo. Então, o karma é aquilo que você tem uma tendência a acontecer juntada com a situação, o momento que ele fica propício para se manifestar. Então, é assim que funciona. Por exemplo, uma pessoa, ela deseja para um amigo dela, que ela não gosta, por exemplo, né? Ela pensa, poxa, como eu gostaria que essa pessoa fosse demitida desta empresa, né? E aí, essa pessoa não é demitida, mas ela cria, ao pensar desta forma, um karma negativo. E pode ser que naquele momento não aconteça nada com ela. Porém, mais para frente, quando houver uma condição propícia, é ela própria quem vai ser demitida, né? E a situação contrária, pode ser que uma pessoa que esteja buscando um emprego, ela, assim, por acaso pega um transporte público, pode ser um metrô, e ela está procurando emprego. Mas naturalmente ela começa a conversar com uma pessoa e essa pessoa fala assim para ela, poxa, na minha empresa estão precisando de uma pessoa assim, assim, assado, com essas qualificações, e ela percebe que são as aptidões que ela já tem. E aí ela vai nesta empresa, junto com essa pessoa que a está indicando, e ela consegue um emprego. Ao contrário de muitas pessoas que buscam um determinado emprego em milhares de agências e tudo mais e tem dificuldade de encontrar emprego. Então, a lei do karma é um acúmulo de virtudes que podem ser positivas e podem também ser situações gravadas que sejam negativas. Quando você deseja mal a outras pessoas, quando você está com a mente negativa e quando você, na verdade, deixa de acreditar em você mesmo, na sua capacidade infinita, né? Já que na Seichonoye, o principal ensinamento nosso é que, como filhos de Deus, nós já nascemos com todos os atributos de Deus, ou seja, eu nasci neste mundo para vencer, eu nasci neste mundo para ser feliz, eu nasci neste mundo para ter sucesso, eu nasci neste mundo para manifestar a minha capacidade e cumprir a missão que está destinada a mim e que só eu posso cumprir essa determinada missão. Então é dessa forma que a gente deve sempre pensar para acumular karmas
positivos ao invés de desejar o mal às pessoas, acumulando karmas negativos, tá bom? Então agora vamos para a página 113. Há pessoas que nascem trazendo consigo karmas positivos e outras que trazem karmas negativos, como nós já falamos, de acordo com o modo de viver de vidas passadas. Em outras palavras, nascemos trazendo em nossa bagagem o balanço dos karmas mentais, verbais e físicos que nós mesmos acumulamos no passado. Por isso, apesar de todas as pessoas serem igualmente filhas de Deus, não nascemos neste mundo igualitário. Uns nascem em lares miseráveis, outros em lares abastados, uns nascem com um físico debilitado, outros nascem com um corpo extremamente forte e robusto. Então, o que o professor Iwasaka está nos dizendo? Eu falei para vocês que o ensinamento máximo da Seicho no Ie é: o homem é filho de Deus. Nós nascemos neste mundo com saúde infinita, prosperidade infinita. Isso é o que Deus criou. Porém, Deus deu o livre-arbítrio de, através da nossa mente, que nós possamos criar, alterar e modificar o ambiente, inclusive o nosso próprio corpo físico. Através do quê? Da nossa própria mente. Então, tudo aquilo que a gente pensa, faz, fala, como nós agimos, está criando, está alterando o ambiente em que nós vivemos, e tudo isso que é, na verdade, o acúmulo de experiências que nós chamamos de karma, né? Então, se a gente acumulou karmas positivos, às vezes tem pessoas que falam assim: poxa vida, aquela pessoa tem muita sorte, tudo que ela faz dá certo. Pode ser que essa pessoa ela tem, assim, o hábito de pensar, agir, e aí nós não estamos nem falando especificamente da Seicho no Ie, pode ser de qualquer fé que a pessoa carregue consigo, né? Mas a vontade de Deus é uma só, é que nós manifestemos a nossa perfeição e saibamos que eu e o outro somos um. Assim como Jesus Cristo nos ensinou, amai ao próximo como a ti mesmo. É essa que é a vontade de Deus. Então, quando as pessoas, ao invés de desejar o bem para outras, elas ficam maldizendo, desejando que as outras pessoas sofram, que passem dificuldades, nós carregamos karmas negativos. E é isso que, ao nascer neste mundo, algumas pessoas escolhem nascer em situações mais dificultosas, né? E outras nascem em situações mais favoráveis. E continua aqui o professor Iwasaka: Deus criou o mundo da imagem verdadeira, absolutamente perfeito e imparcial. Esse é o mundo criado por Deus, onde todos nós somos perfeitos. E deu total liberdade a todos para usufruir todas as dádivas, tudo, né? Como filhos de Deus, nós somos herdeiros de todos os atributos de Deus. Entretanto, há pessoas que no passado não tiveram o devido desempenho para acumular karmas positivos ou virtudes. O resultado do cálculo é exatamente de acordo com o que a pessoa veio acumulando. Então, por que nós estamos falando disso? É porque tem pessoas que pensam assim: mas Deus não é justo, né? Deus favorece uns em detrimento dos outros, né? Mas quando na realidade não é nada disso. Nós mesmos é que criamos o nosso próprio destino. Então, o que é o mais importante na nossa vida? Nós vivermos em harmonia,
vivermos com alegria, acreditando que tudo o que nós necessitamos, Deus já nos proporcionou através da nossa própria vida, né? Então, as questões, por exemplo, de saúde, né? As doenças, na verdade, são um acúmulo de pensamentos que nós mesmos temos a respeito do nosso próprio corpo físico. Lares onde existe muita desarmonia, briga entre os familiares, normalmente é um lar onde tem muitos problemas de saúde também. Ao contrário, os lares onde reina a harmonia, normalmente as pessoas vivem saudáveis, né? Então, como eu falei anteriormente, as pessoas pensam que determinadas pessoas têm muita sorte, né? Mas às vezes não é que ela tem sorte, ela teve virtudes para acumular karmas positivos que fazem com que esses karmas positivos se manifestem nesta vida agora. Mas para que se manifestem inclusive os karmas positivos, a mente dessa pessoa também tem que estar com uma vibração positiva, porque semelhante atrai semelhante. Se você tiver karma negativo, mas a sua mente está vibrando somente coisas positivas, nós não damos oportunidade para que aquele karma negativo se manifeste. Então, eu diria para vocês, na formação do nosso destino, como nós estamos falando de karma, o que é o mais importante de tudo? Ainda que tenhamos acúmulo de experiências de vidas passadas, e nessa balança do que tem de positivo e negativo, que digamos que a pessoa tenha um saldo negativo, ainda assim o destino dela, não pode-se dizer que o destino dela está arruinado, né? Porque se ela estiver com gratidão em relação aos seus antepassados, se ela estiver vibrando positivamente, agradecendo, em harmonia com as pessoas, ela não dá oportunidade para que esses karmas negativos se manifestem e, além de não dar oportunidade para que os karmas negativos se manifestem, ela está gerando karmas positivos para o futuro. Então, essa somatória de coisas, né, é porque, como está escrito aqui no livro, né, Deus já nos deu tudo, mas Ele deu livre-arbítrio para que cada um de nós possa direcionar o nosso destino de acordo com a convicção e a fé de cada um de nós, né, dentro da crença, da fé, da convicção e do reconhecimento de cada pessoa. Na página 119, tem um fato que o professor Iwasaka, neste livro, A Potencialidade Latente do Ser Humano, né? Eu gostaria de convidar mais uma vez a todos que possam ler este livro, que realmente é fantástico. Diz assim: simples comentários podem se transformar em fake news. Simples comentários. Por isso que é bom pensar muito bem antes de falar de alguma coisa que a gente não tenha pleno conhecimento, né? Às vezes é apenas uma suspeita, às vezes um zum, um comentário maldoso pode prejudicar muitas pessoas, inclusive a nós mesmos, porque estamos plantando o karma negativo, né? Então diz assim: talvez um simples comentário inofensivo possa se tornar uma fofoca e esta pode se transformar em uma fake news, gerando um karma negativo. Neste momento, estou recordando um episódio em que fui visitar a loja de confecção da nossa família. As balconistas da loja
junto com algumas clientes, estavam fazendo um festival de rumores, comentando que um jovem padre havia adquirido uma meia calça, peça considerada de uso feminino, de material fino e transparente, né? Que tipo de comentário será que essas balconistas, junto com outras clientes mulheres, estavam fazendo? Um padre foi comprar uma meia calça de tecido fino, que é considerado uma peça feminina. Que tipo de pensamento será que essas pessoas estão pensando, né? O motivo do rumor era a finalidade do produto, isto é, a meia calça seria para uso próprio ou para oferecer a alguém. Então, de qualquer forma, elas já acharam muito estranho, né? O padre comprou uma meia calça, mas ele sendo homem, será que ele iria usar uma meia calça? Mas o padre também não pode casar. Para quem que ele daria essa meia calça? Então, ficou aquela conjectura, né? Se fosse para uso próprio, seria usada na ocasião da celebração da missa. Se Deus percebesse esse traje do padre com meia calça, não ficaria assustado? Olha onde vai a imaginação das pessoas, né? Se não fosse para uso próprio, como o padre não pode contrair matrimônio, ele vai oferecer esse objeto para que tipo de pessoa? Então, já começa toda aquela fofoca, aqueles comentários. Para quem que o padre comprou essa meia calça feminina, né? Então, fica todos aqueles comentários. Mas para quem será que ele comprou, né? Então, o professor Yoshihiko Iwasaka, né, que é autor deste livro, ele vai mais para frente e ele fala assim: será que vocês não pensaram na possibilidade de que esta meia calça tenha sido comprada para a mãe dele, por exemplo, né? E que seria um ato altamente positivo pelo fato de ele estar presenteando a mãe com uma peça que eventualmente ela estivesse necessitando? Então, todos aqueles comentários, né, que eram coisas assim negativas, passaram a ter uma conotação positiva, né, graças a uma simples mudança de pensamento, né? Então, na nossa vida, como eu falei, é um balanço, é como se fosse uma conta bancária. Você está depositando ou você está sacando, né? Se você saca mais do que você tem, você vai ficar com um saldo negativo. Se você deposita mais do que aquilo que você tem, o seu saldo vai crescendo. Então, o resultado do nosso destino é sempre desta forma, né? Você está plantando coisas positivas ou você está plantando coisas negativas? Tudo isso é o que vai, na verdade, conduzir a nossa vida, né? E a superação, inclusive, dos karmas. Na página 123, tem mais um trecho que fala assim: nascemos com um destino parcialmente traçado em resultado do balanço dos nossos karmas do passado, que é essa parte que já vem mais ou menos pré-determinada, como nós falamos. De modo semelhante a um empreendedor que, terminando o ano fiscal, inicia um novo ano. Há empreendedores que iniciam um ano novo transportando seu balanço fiscal com o lucro do ano anterior, ou seja, a empresa deu lucro, enquanto outros iniciam transportando prejuízo. Como eu dei o exemplo aí da conta bancária, né? Uma determinada pessoa que transporta o saldo negativo das vidas passadas a esta, pode pensar que nasceu com destino infeliz por causa da influência de alguém. Ou seja, é a nossa velha tendência de sempre transferir a responsabilidade para outras pessoas, né? Então, se acontece algo negativo, você quer sempre achar um culpado,
né? Só que isso não é bom para nós, né? Mas, na verdade, as ações praticadas pela própria pessoa em encarnações anteriores e que estão se manifestando nesta vida, nada tem a ver com a influência de Deus. Então, o destino ou a sorte do indivíduo já está definida? Não há meio para melhorar? Como eu falei, tem pessoas que quando a gente faz a explicação do que é o karma, a pessoa já fica pensando, então o meu destino já está mais ou menos traçado, não tem como eu mudar? Tem. Para esclarecer dúvida dessa natureza, Seitonoi nos ensina, mesmo que uma parte do destino esteja definida, podemos mudar tanto para melhor como para pior. Nós podemos melhorar ou piorar ainda. A escolha está em nossas mãos. Então, se você está com uma vibração positiva, você está pensando positivamente, você sempre vai atrair pessoas que estão vibrando positivamente. Se a sua mente ela está negativa, você vai atrair pessoas e situações que vão te fazer refletir a respeito da sua vida. Eu tive uma experiência há muitos anos atrás já, quando eu fui fazer uma visita de bênção em uma escola e a dona da escola tinha pedido para a gente fazer não foi visita de bênção, foi uma purificação de empresa, né? É uma visita que nós fazemos para fazer uma oração para abençoar aquela empresa, e era uma escola. E aí a dona da escola que fez a solicitação, nós fizemos a oração e ao terminar ela falou assim, poxa, depois que eu conheci a Seitonoi, tudo melhorou. Eu comecei a fazer a leitura da Sutra antes de abrir a escola e antes tinha muitos acidentes na escola, as crianças caíam do balanço, do escorregador e caíam da escada. E depois que eu comecei a fazer a leitura da Sutra, tudo melhorou. Só tem uma coisa que está me incomodando. E o que é? A cozinheira. Por quê? Ela não cozinha bem? Nossa, todo mundo adora a comida dela. Os professores não gostam dela? Todos os professores gostam. Os alunos não gostam dela, os alunos amam ela, abraçam ela e a gente pensou, qual é o problema? Aí ela falou assim, é porque tudo o que eu peço para ela, ela faz de má vontade. Só em relação à dona da escola, né? Então, se a gente pensar só racionalmente, não pensar na lei da manifestação da vida, não seria fácil ela simplesmente demitir essa cozinheira? E aí, à luz do ensinamento da Seitonoi, como nós estamos falando de experiências, de acúmulo de experiências que a gente já viveu, será que isso resolveria mandar ela embora? Pode ser que ela contratasse uma outra cozinheira e que ela tivesse mais problema ainda, né? Porque, como nós falamos, nós atraímos as situações para que nós possamos refletir e melhorar, né, a nossa vida através da missão que cada um de nós tem a cumprir neste mundo. Aí nós falamos assim, mas você já foi funcionária algum dia? Ela falou, sim, já fui funcionária. O que você fazia? Eu era professora antes de abrir essa escola. E como que você era como professora? Aí ela começou a pensar e falou assim para a gente, sabe que agora eu estou pensando no meu comportamento lá atrás, quando a diretora da escola pedia para eu fazer alguma coisa, e eu agia exatamente igual essa cozinheira age comigo. Tudo que a diretora pedia, eu fazia também com má vontade. Então, vocês estão percebendo que
a lei que rege a nossa vida, né? Nós atraímos situações para evoluir obrigatoriamente. Assim como uma criança vai na escola e ela vai aprendendo as lições que os professores ensinam, nós também na nossa vida, nós aprendemos com cada situação que a gente vive. As pessoas que aparecem na sua vida, elas não são por acaso. Elas são pessoas que são, na verdade, enviadas por Deus para que você possa crescer e evoluir a cada dia. Então, ver aquilo que está imperfeito é fácil, qualquer um vê. Agora, ver além daquilo que está sendo visto pelos nossos olhos carnais é que é a verdadeira virtude do Filho de Deus, né? Reconhecer naquilo que não está manifestado como perfeito, reconhecer a perfeição. Essa é que é a grande virtude daqueles que criam karmas positivos. Ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos. Essa é uma das normas fundamentais dos praticantes da Seichonoye, né? Em tudo você pode ver coisa positiva. Inclusive, neste livro também, o professor Yuasaka fala sobre uma coisa relativamente recente, né? Que é o que aprendemos com a pandemia da Covid-19. Isso está aqui na página, começa na página 124, né? E ele fala bastante sobre essa questão de que os vírus, as bactérias, os fungos, tudo é manifestação da vida de Deus. Todos os seres são manifestações da vida de Deus, inclusive os vírus, né? Mas para toda ação existe uma reação. Inclusive eu já vi até alguns cientistas defenderem uma tese de que o vírus da Covid pode ter sido introduzido nos seres humanos por uma violação de áreas de mata selvagem, em que ele tem uma função ali, mas ao adentrar no corpo humano ele provoca sérios danos, né? Eu, pessoalmente, eu fui vítima da Covid, logo no começo, inclusive, quando começou a pandemia. Fiquei internado 7 dias no hospital. Para vocês terem uma ideia, quando eu fiquei internado, para eu ir da cama até o banheiro, eu não conseguia ir se não fosse com o tubinho de ar, porque eu não tinha nenhuma condição, nenhum fôlego para dar, por exemplo, 6, 10 passos, né? E o que isso nos ensina, né? Eu tenho uma gratidão enorme por todos os profissionais que cuidaram de mim, né? Das enfermeiras, dos médicos, ao próprio hospital, né? E comecei a perceber, né? A valorizar ainda mais, né? Esses profissionais de saúde que merecem, assim, todo o nosso respeito e a nossa gratidão, porque naquele momento eles foram muito exigidos e sacrificados, né? E teve um episódio em que uma enfermeira, que ela falou uma coisa para mim, que eu talvez pudesse ter encarado como uma coisa negativa, né? Mas vendo por trás daquelas palavras, eu tenho certeza que ela falou uma coisa para me proteger, né? Ela falou assim: olha, Jorge, você está melhorando bastante, a sua oxigenação está melhorando, né? Mas só que fica atento, tá? Toma cuidado, porque eu já vi vários pacientes na sua situação que estavam melhorando, e de repente vai para a UTI e acaba morrendo. Aí eu pensei assim, poxa vida, mas uma enfermeira falar isso para mim não é nada bom, né? Eu pensei naquele momento.
Mas vendo com outros olhos, né, vendo sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, eu tenho certeza que a intenção daquela enfermeira, né, foi para me alertar de que eu fosse com cautela, né, que eu me cuidasse até que eu tivesse alta e estivesse realmente em condições de ter alta daquela internação, né? Então, se eu fosse pensar, poxa vida, como que uma profissional da saúde fala uma coisa dessa? Mas vendo com outros olhos, né, eu tenho certeza que ela manifestou aquele carinho e aquela preocupação para eu continuar com os mesmos cuidados até que eu saísse definitivamente do hospital, né? Então, assim, para tudo você pode ver de duas formas, pelo lado positivo e pelo lado negativo, né? Então, foi uma experiência, assim, muito enriquecedora na minha vida, né? E aí também essa experiência da Covid, né? O professor Iwasaka, ele fala da questão, assim, da própria vida, né? Da liberdade das pessoas que tiveram que se recolher dentro dos seus lares, mas também a questão da preocupação com as pessoas com uma idade mais avançada, né? Então, tudo isso foram questões para a gente refletir, né, na nossa vida. E, às vezes, a gente pensa que nós somos um ser, assim, independente, né? Que nós somos um ser frágil, indefeso, mas a nossa mente, né, ela tem uma capacidade gigantesca, né? Em que sentido? Se nós estamos falando que, ao desejar o mal para uma pessoa, nós plantamos um karma negativo e que vai se manifestar no meu corpo, se eu plantar uma coisa positiva, da mesma forma, é a mesma lei, a mesma lei do karma vai se manifestar positivamente. E isso eu estou falando em relação a mim mesmo. Mas se a gente pensar que, ao pensar em uma outra pessoa, você pode também manifestar algum tipo de situação na sua própria vida, vocês vão percebendo que, na verdade, quem constrói, quem direciona o nosso destino, somos nós mesmos, né? Cada coisa que eu estou pensando, eu estou plantando uma semente para o meu futuro. É uma experiência nova que eu estou plantando para o meu futuro. Por exemplo, se a gente pensar que, se eu me colocar em posição de oração, mentalizando uma pessoa que esteja no hospital neste momento, desejando e manifestando e reconhecendo a perfeição daquela pessoa, e aquela pessoa daqui a algum tempo ela melhora, isso quer dizer que o meu pensamento, mesmo à distância, eu estou interferindo no corpo físico de uma terceira pessoa. O pensamento da mente coletiva de várias pessoas em desarmonia pode provocar uma guerra, né? Ao contrário, pessoas que pensam sempre de forma harmoniosa e com gratidão, podem muitas vezes extinguir uma guerra, né? Então, por aí vocês podem perceber que Deus é tão grandioso que Ele nos deu todas as possibilidades de conduzir a nossa vida ao seu bel prazer. Nós já somos perfeitos desde o início, porém, através da nossa mente, nós podemos alterar todo o nosso ambiente, atraindo coisas maravilhosas ou não, né? Uma coisa que é muito importante, né?
nós estamos quase chegando ao final do nosso estudo, é que o principal ensinamento da Seichonoye é que todos nós somos filhos de Deus. Eu e o outro somos um. Então, como eu falei, para estarmos de acordo com a vontade de Deus, é importante que nós saibamos disso e pratiquemos o bem, né? Uma coisa que eu gostaria de alertar para todos os nossos amigos, né? Por exemplo, quando eu compro este livro, A Potencialidade Latente do Ser Humano, quantas pessoas será que trabalharam para que este livro chegasse em minhas mãos? Tem as pessoas que fizeram a diagramação da capa, tem o pessoal que fez a revisão, tem o pessoal da gráfica que imprimiu, teve o pessoal da logística que trouxe da gráfica até aqui na subsede, na distribuição, para chegar numa regional, em uma associação local, até chegar às minhas mãos. Tiveram muitas pessoas. Então, cada vez que você adquire um produto, eu estou falando do livro, mas pode ser uma caneta, pode ser um copo, pode ser um prato, né? É nós manifestarmos sentimento de gratidão, né? Para com todas as coisas à nossa volta. Quando você tiver com esse sentimento de gratidão, né, agradecendo, né, pela vida de Deus que existe dentro de cada coisa, de todos os animais, de todos os vegetais, de tudo que está à nossa volta, você impedirá, ainda que tenha karmas negativos, a sua manifestação. E além disso, como eu falei, nós estaremos plantando somente coisas positivas dentro do nosso destino. Então, o meu grande esforço diário, né, é para que eu possa cada vez mais reconhecer essa perfeição de Deus que existe dentro de mim, dentro das outras pessoas, e transcender aquelas coisas negativas que aos nossos olhos carnais parecem ruins, mas que na verdade são oportunidades para que a gente possa superar, transcender e manifestar a nossa capacidade infinita como filhos de Deus. Então, se você quer construir um destino bom, trabalhe no presente, pense no presente, né? Agradeça a sua vida. O maior presente que nós poderíamos ter recebido de Deus é a nossa própria vida, porque através da nossa vida, ainda que eu esteja numa condição desfavorável, eu posso transformá-la, né? Eu posso mudar a qualquer momento, pela condição que Deus nos deu de nós pensarmos, agirmos, falarmos e transformarmos diretamente a nossa vida, né? Então, o nosso maior presente é a nossa vida. E através dessa nossa vida que nós recebemos dos nossos pais e dos nossos antepassados, manifestarmos constantemente gratidão, né? Então, só por isso você já está plantando muitos karmas positivos. Então, você está plantando karmas positivos, você está trabalhando no plano espiritual, né, nos espíritos elevados, e agindo dessa forma, como eu falei, ainda que hajam karmas negativos, eles não serão sintonizados com a sua vibração positiva. Então, o mais importante é reconhecer: eu sou filho de Deus, tenho capacidade infinita, mas não é parar por aí. O outro, as outras pessoas também são filhas de Deus. E você não ficar salientando aquilo que os seus 5 sentidos percebem como defeitos e reconhecer somente a perfeição que está por trás dessa percepção negativa dos nossos 5 sentidos.
E assim, com certeza, queridos amigos, nós teremos um destino maravilhoso, com muita saúde, harmonia e muita prosperidade na nossa vida. Eu desejo infinitamente de coração a todos muito sucesso, que possam prosperar, viver em plena harmonia com suas famílias e que possamos cumprir a nossa verdadeira missão como filhos de Deus aqui na face da terra. O meu muito, muito obrigado. E assim eu encerro o nosso estudo e a partir de agora eu gostaria de convidar a todos para que possam, as pessoas que já estão assim, que já são adeptos da Seichonoye, né, que possam aí assumir a posição de oração. As pessoas que quiserem, que desejarem, podem simplesmente fechar os olhos. E as pessoas que se sentirem mais à vontade, basta apenas ficar numa posição confortável e para que a gente possa fazer uma oração, que é a oração para trazer luz à mente. Esta oração, ela está na Sutra Sagrada A Verdade em Orações, volume 2, esse de capa azul, de autoria do mestre Masaharu Taniguchi. Então, vamos iniciar a oração. Oração para trazer luz à mente. Com o despontar de um novo dia, incide em minha mente a luz de Deus, extinguindo por completo as trevas. Extinguindo-se as trevas da mente, desaparecem também as trevas do mundo ao meu redor. O radioso amor de Deus ilumina minha mente. E como o ambiente em que vivo é reflexo da minha mente, meu lar está repleto do radioso amor de Deus. As trevas se extinguiram por completo e reinam em meu lar a paz, a alegria, a harmonia e a segurança. Meu coração está repleto de amor de Deus e não há espaço para abrigar sentimentos negativos tais como medo, preocupação e ansiedade, entre outros. A sensação de paz e segurança do paraíso preenche minha casa e todos que nela residem conseguem sentir realmente a felicidade celestial que preenche seus corações. A luz da sabedoria de Deus ilumina meu lar e por isso ninguém da família age de maneira insensata. Todos nesta casa praticam o bem com naturalidade e alegria. Por essa razão, não ocorrem contradições, desarmonia ou divergência entre os familiares. Tudo é perfeito de modo harmonioso. O A abençoando o B elogiando o A e assim por diante. Uma bênção atrai outra bênção. Um elogio suscita outros elogios. As palavras de afeto e elogio ecoam em toda parte como músicas celestiais e caem sobre todos nós como chuva de pétalas. Somos seres gloriosos e onde quer que vamos, conseguimos extinguir as impurezas e vilanias. Lamentações e tristezas já se perderam num passado remoto. E sentimentos negativos como ira, ódio e aflição desapareceram por completo dos nossos corações e é impossível que surjam. O amor de Deus está presente em todos os assentos de minha casa. Quando somos iluminados pela luz do amor de Deus, tornamo-nos generosos,
deixamos de criticar os outros e passamos a elogiá-los. Assim, revela-se diante de nós um mundo paradisíaco. Ao despertarem para o amor de Deus, as pessoas se libertam da ideia de pecado, pois compreendem que Deus jamais criou o mal e, portanto, o pecado não tem existência real, e percebem que as trevas, embora pareçam reais, não passam de ausência de luz. Na verdade, este é um mundo onde existem somente o bem, o belo, a luz, a alegria. Agradeço a Deus por fazer-me compreender a tão bela, pura, sublime essência deste mundo. Muito obrigado. 70 anos. 70 edições de uma história que transformou vidas. Quantos passos foram dados, quantos sonhos renasceram, quantas histórias foram escritas dentro de um evento que é muito mais do que o encontro. A Convenção Nacional dos Jovens da Seichonoye do Brasil é um chamado para a transformação, para o despertar, para a vida que você merece viver. A prosperidade não é apenas sobre dinheiro, é sobre uma vida plena, onde você reconhece seu verdadeiro valor e entende que pode conquistar tudo aquilo que desejar. E foi aqui, nesta convenção, que milhares de pessoas encontraram o primeiro passo para essa jornada. E agora é a sua vez. Cuidar do corpo, da mente e do espírito é a base para uma vida plena. Quantos jovens chegaram aqui perdidos, cansados, desmotivados e saíram renovados, revigorados e prontos para recomeçar? Talvez essa história seja a sua também. Talvez este seja o seu momento de iluminar a sua própria vida. Este é o momento de escrever um novo capítulo da sua história. Junte-se a nós no dia 20 de 2025, no Royal Palm Hall, em Campinas, São Paulo. Serão horas de inspiração, aprendizado e transformação. Vamos juntos iluminar o Brasil. Mais informações pelo WhatsApp 11 50 14 2250. E-mail ajsi@sni.org.br e Instagram @ajsi_Brasil. Te esperamos lá!